Olá, queridos. Aqui é o pastor Valdinei Pereira e eu estou muito feliz por estar aqui contigo para mais uma aula do programa Restaure. Lembrando sempre que o nosso objetivo é trazer uma reflexão profunda sobre os temas da teologia e ajudar você a encontrar resposta para as questões mais importantes dentro dessa área. Então, mergulhe nessa jornada junto comigo em nome de Jesus. E nesta aula estaremos explorando o campo de missiologia, que aborda as técnicas e a temática sobre missões. Nós vamos analisar a importância das missões e a necessidade de levar o evangelho a diferentes culturas e povos ao redor do mundo. Vamos discutir sobre os desafios enfrentados no campo missionário, como as barreiras linguísticas, transculturais, religiosas, além das dificuldades práticas enfrentadas pelos missionários. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos também explorar algumas definições relevantes do conceito de missões no grego e no latim. E essa vai ser uma jornada de missiologia que vai ser muito enriquecedora e desafiadora, nos ajudando a compreender melhor a importância da mensagem de Cristo a todas as nações. Então, esteja preparado para expandir sua visão e para compreender melhor o chamado missionário. Vamos embarcar nessa jornada de conhecimento e reflexão sobre a necessidade, os desafios e as estratégias das missões transculturais. Então, nesta jornada agora, nós vamos estar juntinhos com vocês aqui. Deixa eu pegar minha caneta de apontamento aqui. E nós vamos estar trabalhando com vocês. Cadê minha caneta que não aparece aqui? Entrou? Aí! Sobre a necessidade das missões, a espiritualidade de Jesus e a necessidade e os desafios do campo missionário. Nós vamos falar também no tópico 2 sobre Deus, o agente ativo de missões, Deus o Pai, o Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, cada um agindo no tempo necessário. Vamos definir missões, como eu falei para vocês, no latim, no grego, sobre missão ou apostolado, e vamos falar sobre missões transculturais, vamos falar dentro da visão do reverendo Gilson Aristeu de Almeida, alguma coisa muito interessante, sobre as barreiras das missões transculturais, sobre os alvos e sobre missões e a sua história. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Bom, mas agora nós vamos ter o nosso momento de oração. Vamos falar com Deus e pedir que Ele nos abençoe nesse dia. Pai querido, Pai de amor e graça, estamos agora diante da Tua presença, pedimos, Senhor, a Tua ação, o mover do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada aluno, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que vão participar desta aula. Que a Tua bênção repouse sobre cada vida, sobre cada irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém? Bom, então agora nós vamos... Vamos lá. Hoje nós estaremos falando do capítulo 15 até o capítulo 19 do nosso livro de missiologia. Se você ainda não faz teologia comigo, entre em contato para você ser um dos nossos alunos também de teologia. Pastor, essa ministração vai ficar gravada? Para os alunos de teologia vai ficar gravada, para aqueles que não são alunos, por um tempo vai estar gravada, depois vai desaparecer, tá? É por um tempo para cada um, em nome de Jesus. Mas enquanto está aí, aproveite, curte, compartilhe, divulgue para outras pessoas também, enquanto esse conteúdo vai estar disponível para todos, em nome de Jesus. Então, bora lá, vamos lá estudar sobre missiologia. Então, na primeira parte, nós gostaríamos de falar sobre a verdadeira espiritualidade de Jesus. A verdadeira espiritualidade de Jesus está no compromisso de Cristo em proclamar o reino de Deus por meio das nossas vidas. E como filhos de Deus, é a nossa tarefa atuar na sociedade como cidadãos, não apenas compartilhando a mensagem da salvação, que é muito importante, mas também fazendo obras sociais e procurando fazer a diferença no mundo em que vivemos. Aqui perto de nós tem uma cidade chamada Montemor, e nós temos algumas igrejas nossas lá,
E a nossa igreja sede de Montemor, o pastor Ney, que é o pastor titular da igreja lá, fez algo muito interessante. Ele pegou o departamento de homens da igreja e levou todos eles para fazer doação de sangue. E assim proclamar a espiritualidade de Jesus. Porque a espiritualidade de Jesus não é apenas celestial, mas também terrena. Ele não só se preocupava com as coisas do reino, mas também com as coisas dessa terra. Não era apenas de oração, mas também de ação. Não era apenas se encher do Espírito, mas também compartilhar aos homens o poder do Senhor. Não era isolada no monte, mas nas comunidades com os pecadores. Lembra que o pessoal dizia, não, mas esse come com pecadores, porque Deus nos chamou para sermos agentes de transformação nas esferas da vida, incluindo religião, incluindo cultura, música, arte, política, comunicação e tudo mais. Deus chamou a cada um de nós para todas essas áreas, que isso é muito importante, porque as pessoas estão no meio da cultura, as pessoas estão no meio da música, as pessoas estão no meio da arte, da política. Pastor, mas não é errado o crente se envolver com política? Errado é você deixar alguém que não teme a Deus se envolver com política, porque aí a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo perece, mas quando o justo governa, existe paz. Ricardo Gondim, ele disse uma frase muito interessante. Ele diz que a espiritualidade dos dias de hoje é narcisista, quer dizer, preocupa-se somente consigo mesmo. As pessoas querem o melhor para si e buscam a Deus para crescer e progredir, mas não para glorificá-lo. Essa é uma espiritualidade que não desemboca em missão, mas que se contenta com a experiência pessoal. Então, o Ricardo Gondim faz essa avaliação preciosa, né? Ou seja, as pessoas buscam a Deus não para glorificá-lo, mas sim para obter benefícios próprios, como crescimento e progresso pessoal. Esse tipo de espiritualidade não tem como objetivo principal missões, ou seja, não busca a mensagem do Evangelho e a outras pessoas e ajudá-las a se aproximar de Deus. Em vez disso, ela contempla a sua própria experiência individual, sem se preocupar com o impacto que isso pode ter na vida das outras pessoas. Uau, que coisa interessante! Qual é a grande necessidade? Mateus capítulo 6, versículo 37 diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Hoje em dia, o evangelho que nós temos, como eu disse, é centrado no ser humano, valorizando mais a experiência pessoal do que a vivência cristã. Infelizmente, muitos crentes estão focados em si mesmo e perdem de vista a necessidade do mundo de conhecer a Cristo. O egoísmo, queridos, obscurece a visão do chamado missionário como cristão que nós temos, esse chamado, todo cristão tem um chamado missionário. Enquanto isso, inúmeras pessoas em todo o mundo continuam morrendo sem nunca terem ouvido falar a respeito de Jesus. E então, nesse sentido, precisamos implorar a ajuda de Deus para que o seu povo seja verdadeiramente missionário e esteja disposto a compartilhar a mensagem da salvação com todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Os desafios do campo missionário. A Bíblia diz o seguinte em Números capítulo 13, versículo 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens a espiarem a terra de Canaã que hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo que de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral dentre eles. Então, nós tínhamos ali 12 espias que foram enviados por Moisés a Canaã para relatar, não eram 12 espiões, eram 12 espias, 12 pessoas que iriam trazer um relato de como era essa terra prometida, como era aquela região que eles tinham que conquistar. 10 dos 12 espias trouxeram notícias ruins, trouxeram notícias boas também, mas trouxeram notícias ruins, né? Eles não trouxeram notícias boas. Então, dos 12 que foram lá, apenas 2 trouxeram notícias boas, outros trouxeram notícias boas
e também notícias ruins. Olha o que diz a palavra do Senhor. Fomos à terra que enviaste, e verdadeiramente é terra que emana leite e mel, e esse é o fruto. Olha a notícia boa. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali filhos de Enaque, é o que diz a palavra do Senhor. Quem que é filhos de Enaque? Eram gigantes. A palavra filhos de Enaque também quer dizer gigantes. Os israelitas ficaram assustados e até amedrontados. Então esses 10 fizeram com que o povo de Israel acreditasse no desanimador relato que eles trouxeram, até com um desejo de retornarem para o Egito. Mas dentre eles, a gente tem aqui o quê? 2 homens, olha, 2 homens aqui diferentes, que falaram para eles o seguinte: olha, não, essa é a terra que emana leite e mel, essa é a terra que o Senhor tem preparado para nós. Haviam 2 espias com uma visão diferente. Moisés e Caleb, Josué e Caleb, aliás, estavam ali falando a respeito do extraordinário de Deus, do que Deus falou. Deus disse que a terra é nossa, então vamos tomar posse dessa terra. Deixa eu só travar aqui meu celular, que está despertando aqui. Então, veja bem, o que eles diziam? A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Quer dizer, 2 que garantiam a entrada na terra prometida, tinham obediência e confiança em Deus. Ele falou: olha, se nós confiarmos no Senhor e obedecemos a sua voz, nós vamos entrar lá. Assim também, nós, nos dias de hoje, temos que ter isso em mente, que quando nós, como igreja do Senhor, como uma igreja missionária, se nós formos obedientes e confiantes no Senhor, Deus vai fazer coisas grandes. Há uma nação para ser salva, muitas nações, além do país que nós estamos, o Brasil. O Brasil é uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa, que tudo que se planta dá, ela tem uma biodiversidade tremenda, uma multicultura espetacular, mas também sabemos que nesse país tem gigantes, sim, inimigos, opositores do Evangelho, opositores ao reino de Deus, discriminação, perigos, acepção de pessoas, religiosidade, politicagem, no meio até dos próprios irmãos, diferenças dogmáticas, diferenças doutrinárias, a vergonha, a timidez, a insegurança, enfim, são tantos gigantes. Mas como que a gente vai vencer? Como Josué e Caleb, confiando na graça do Senhor, confiando em Deus e sendo obediente à sua palavra e não temendo os gigantes. Então veja bem, agora vamos para o ponto 2. Deus, o agente ativo da obra. E esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Deus é o agente das missões, ele é o agente da missão de resgatar o homem caído pelo pecado. Então, para isso, Deus enviou Jesus aqui nessa terra. E aí há uma ação muito linda aqui, e eu gostaria que você entendesse bem sobre isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam lá na glória, na glória, mas de repente Deus, o Pai, juntamente com o Espírito Santo, enviam a Jesus sobre essa terra. E Jesus vem para proclamar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus a nós. Aí Jesus Cristo volta para a glória. E aí, quando ele volta para a glória, agora quem é enviado? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus agora é enviado aqui nessa terra para anunciar as verdades que Jesus já fez. O Filho, por sua vez, morre, ressuscita, volta para o Pai, e agora o Pai
E o Filho envia o Espírito Santo. O Espírito Santo capacita a igreja e a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, enviam a igreja para a grande tarefa, a tarefa da grande comissão. Então, a igreja não é o alvo, o objetivo final. Não, o alvo é o mundo. Porque agora o Espírito Santo de Deus retorna e temos ainda a salvação desse mundo através da ação do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, agentes desta obra missionária. Então, o agente missionário é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o alvo é o mundo. Também não é o ponto de partida da igreja, a autora, a origem, o principiador da missão, não. A origem das missões, ela está em Deus. É Deus quem fez tudo isso. A ação é de Deus. Eu sou só o agente intermediário e o projeto de Deus é o mundo. Cadê? Desse lado aqui, ó. É o mundo. Esse é o projeto missionário de Deus. Deus conta com homens e com mulheres que o amam para serem testemunhas de Cristo e a todos os povos em todos os tempos. Esse é o ministério a qual a igreja tem o privilégio e o poder de participar. Que coisa linda, é a igreja do Senhor sendo chamada para fazer essa obra missionária. Mateus, capítulo 24, versículo 16 diz: "E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Olha que interessante, quando diz a palavra do Senhor que o evangelho será pregado, vem logo aquela pergunta: então, se não pregarmos o evangelho, Cristo não voltará? A vinda do Senhor não está condicionada à nossa boa ou má vontade de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é uma determinação de Deus. Cristo virá depois que o evangelho for pregado a todas as nações, porque ele diz que vai ser assim. E essa é a determinação de Deus, e ponto e acabou. Não cabe a mim questionar esse projeto, esse plano do Deus Todo-Poderoso. Se ele falou que ele virá e vai realizar essa grande obra em nome de Jesus. Champlin disse o seguinte: é preciso que se note que essa profecia não proclama a aceitação universal da mensagem de Cristo, mas tão somente que a mensagem será largamente divulgada, é o que diz Champlin. Então a mensagem do Evangelho não será compartilhada em todo o mundo, ela vai ser compartilhada em todo mundo, mas nem todos vão acreditar em Jesus. O evangelho será anunciado, mas não quer dizer que todos vão aceitar. O importante é que a mensagem seja divulgada, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer e decidir se querem ou não seguir ao Senhor. Bom, vamos lá então definindo missões pelo latim. No latim nós temos o grego, né? O latim nós temos o grego aqui. Deixa eu ver se eu acho a minha canetinha aqui. Cadê minha canetinha? Não sei se ela está aqui, ó. De missio, né? Que ela vem de missões, ou miterre, né? Ou miterre, sei lá, se fosse francês seria miterre, né? Que tem o sentido de enviar, né? De mandar embora, tá aqui essa parte aqui, mal riscado, mas é o que nós temos para hoje aqui, né? Isso significa enviar, mandar embora. Então esse vocábulo corresponde a uma palavra do grego que vem da palavra aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, pempou. Muito bem, pempou, que também significa enviar, né? É importante salientar que o uso desse vocábulo do latim, o vocábulo latino na esfera teológica, ele vem muito da Vulgata Latina, que foi uma tradução da Bíblia do latim, né, para o latim, feita por Jerônimo. Então essa é uma tradução muito interessante. Aí nós temos no grego também, né, que vem da palavra apostolai. Não sei se você lembra dessa palavra aqui do apostolai. Apostolai vem do sentido de apóstolo, uma palavra que foi muito usada no
no Novo Testamento, né, sobre o apóstolo, né, alguém que é enviado para cumprir uma missão, uma tarefa. Aí vem na questão do Novo Testamento, né, apostolai, o apóstolo. Vamos continuando. Então, a gente tem o sentido, ó, segundo a terminologia do Novo Testamento, é a incumbência da igreja. A igreja recebeu essa incumbência do Senhor, levar a mensagem do Evangelho aos perdidos e ganhar almas para o Senhor. Então, o apóstolo, apostolai, o apóstolo ou o miterre, que é o que tem a missão, quem tem a missão, quem é apóstolo, no sentido geral, é quando alguém é enviado para realizar uma determinada tarefa que foi designado. Então, o apóstolo ou o missionário é aquele que vai fazer, cumprir essa tarefa, esse projeto de Deus. E já no sentido cristão, é quando alguém é comissionado por Deus para pregar o Evangelho de Cristo. Ele foi enviado por uma igreja, ele foi enviado por uma direção de Deus, por uma palavra profética, alguma coisa assim, enviado a lugares onde o Evangelho ainda não foi conhecido ou não é conhecido. Então, é ali o missionário ou o apóstolo, aquele que tem essa grande incumbência. E no sentido universal, apóstolo ou missionário, no sentido de missão ou apostolado, seria anunciar o evangelho a todo mundo. Por isso que a palavra do Senhor diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, segundo a terminologia, é incumbência da igreja estar cumprindo esse ide do Senhor Jesus. Dr. Andrews, ele disse o seguinte: a igreja é missionária por natureza, ao ponto de que se ela deixar de ser missionária, ela não tem simplesmente falhado em uma das suas tarefas, ela simplesmente deixou de ser igreja. Por isso que a palavra do Senhor diz em João, capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Somos enviados por Cristo para encarar as necessidades das pessoas, as necessidades espirituais, as necessidades materiais, num mundo cada vez mais perverso. Deus nos chamou para essa obra missionária. Aí, indo para o ponto 4, missões transculturais. Quando a gente fala sobre missões transculturais, estamos falando do esforço da igreja em cruzar fronteiras que separam o missionário do seu público-alvo. Então, temos primeiro que entender sobre o que é cultura, porque quando a gente fala essa palavra aqui, transculturais, a gente pode mudar aqui, ó. Quer dizer, trans seria no caso de uma mudança, né? Mudança de cultura, mudança de cultura. Então, um grande exemplo disso, sobre o que é cultura, é quando a gente diz que alguém não tem cultura porque ela não ouve música clássica, porque ela não gosta de teatro, porque ela não sabe comer com facas e garfos especiais e tudo mais, não consegue comer direito num jantar sofisticado, mas ao contrário do que as pessoas afirmam, missões transculturais é muito mais do que isso, porque cultura não tem a ver com o meu grau de assim, elitizado da minha vida, não. É pelo contrário, cada um tem o seu tipo de cultura, então não quer dizer com que alguém é mais civilizado ou menos civilizado. A cultura indígena é assim, a cultura do campo é assim, a cultura da alta sociedade é assim, então não tem nada a ver com ser civilizado, porque os indígenas, eles também têm a sua cultura e está tudo certo. Cultura não envolve essa questão de civilidade, não. Ela envolve toda a criação humana. Cada pessoa tem um tipo de cultura diferente. E quando a gente fala em missões transculturais, é você sair da sua cultura e ir para uma outra cultura totalmente diferente da sua. Isso é missão transcultural. Então, quais são as barreiras das missões transculturais, né?
o pastor Gilson Aristeu, ele diz o seguinte: é difícil para muitos falar sobre a tarefa da missão transcultural, quando outras tarefas ainda continuam diante da igreja por serem realizadas em nosso próprio contexto local. Aquilo que é necessário ser feito localmente, tanto dentro como fora da igreja, demanda muito tempo e esforço das comunidades, acabando por ofuscar a visão das mesmas para a tarefa mais importante da igreja, nesta virada de século e milênio, que é a evangelização transcultural. Então, quais são as barreiras que a gente encontra? Nós encontramos a barreira linguística, que é uma das barreiras muito grande. Você vai para uma outra cultura, tem uma outra língua, uma outra maneira de conversar. A missão, as barreiras do costume. Às vezes você tem um costume aqui que é totalmente diferente. Eu lembro uma vez um missionário nos contando que eles foram para a região, se eu não me engano, uma região eu acho que é da Bósnia, alguma coisa assim, que os homens, quando se encontram, eles dão um selinho na boca um do outro, né? Aí eles podem fazer um homem beijando o outro na boca. Pois é, querida, é costume. Então, são os costumes que são diferentes. Tem alguns lugares lá da Índia que, se a mulher não mostra o seu umbigo, ela não tem uma boa fama, ela tem que mostrar o seu umbigo. Então, são culturas diferentes, são costumes diferentes. As barreiras da etnia, tem gente que, povos de raça mais de cor clara da pele, que não aceita pessoas de pele mais escura, pessoas de pele mais escura que não aceita de cor clara, pessoas que, por exemplo, vou citar um exemplo bobo aqui, né? Pessoas ingleses que não aceitam pessoas que estão ali do lado deles, enfim, são várias coisas dentro dessa área. E a diferença das religiões também, às vezes você vai para um lugar onde tem um outro tipo de religião que não aceita a sua religião. E as diferenças sociais, que são muito interessantes também. Às vezes um tipo de sociedade não aceita a outra. E as diferenças morais também. Tudo isso são barreiras que nós encontramos na evangelização. Mas qual é o alvo dessa evangelização? O alvo das missões transculturais é nesse sentido que a missão transcultural ou evangelização deve ter a mais alta prioridade nos dias de hoje. 25% da população mundial ainda não conhece a Cristo. Quase 4 mil povos diferentes não ouviram a palavra do Senhor. Mais de 120 tribos brasileiras, pode ser que esteja um pouquinho desatualizados aqui, mas mais de 120 tribos brasileiras não conhecem a palavra de Deus. Pessoas estão desviadas do caminho do Senhor, e a maioria deles são pessoas feridas e machucadas, e essas pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, serem resgatadas. É nesse sentido que a evangelização transcultural é muito importante. Esse é o alvo. E aí a gente pergunta assim, como é que a gente vai fazer para conseguir alcançar essas pessoas? O Deus da Bíblia é o Deus da história e ele tem um propósito para essa história. A Bíblia toda é clara quanto a isso e descreve o propósito de Deus. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos crer necessariamente que Missões Transculturais é um programa de Deus para as nossas vidas. Muito bem, queridos, e aqui nós encerramos a nossa aula de hoje e, se Deus assim permitir, em breve nós estaremos aí para dar o encerramento de missiologia para você, em nome de Jesus. Foi muito bom estar com você. Não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, que eu tenho certeza que isso vai ser muito bom e muito importante para todos aqueles que estiverem participando. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?